Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de uma técnica bem interessante para desenvolvimento cognitivo, organização das ideias. Chama-se técnica dos pilares da Conscienciologia. Ela foi inicialmente desenvolvida pelo pesquisador médico Valdo Vieira, né? E a proposta é que um determinado tema, né, seja conhecido, ou melhor, identificado a partir dos construtos que fazem parte, né? Então, quando você se obriga a colocar os construtos, as palavras-chave, numa estrutura rígida, né, onde você tem uma coluna inicial de 7 degraus, né, ou linhas, e cada degrau, cada nível ocupado por palavras também que sustentam, né, o argumento que você está trabalhando. Então você passa a ter uma estrutura em cascata, né, e categorizada e organizada de construtos / argumentos que defendem uma determinada ideia. Então, se você tem que falar de algo, né, falar sobre algo, este algo é definido, né, é melhor definido ou é priorizado através de uma ação secundária e uma ação terciária. Então, numa linha, quando você olha uma linha, você está construindo um determinado construto. E quando você olha a subida dos construtos, você está construindo uma ordem de grandeza, né? Então, isto significa trabalhar cognitivamente, ampliando horizontes e organizando ideias. Por quê? Porque você não faz o desafio, né? O pilar, ele é como se ele fosse um desafio intelectual, né? Você não faz ele sozinho, você faz ele em grupo, né? Então, a sua lógica e mais a lógica dos colegas, né? É a interatividade, é a capacidade de você argumentar, né? A lógica, ela tem que estar clara, né? Então, se você traz uma determinada lógica, alguém acha um conceito mais relevante do que o seu dentro da tua lógica, ou dentro da lógica que se estabeleceu consensual, é esse conceito que tem que entrar, né? Então, os conceitos não são iguais entre si, ainda que sejam parecidos. E sempre há uma crescente, sempre há uma distinção. Uns são mais leves, né, são conceitos que remetem a ações mais leves, outros são mais incisivos, né, com um maior grau de amplitude ou priorização. Então, essa técnica ela é muito boa para nivelamento, né, para nivelamento. Certo? E para identidade coletiva, né? Na verdade, quando a gente estabelece qual o pilar que a gente quer abordar, no nosso caso aqui, como este exemplo seria o pilar do bem viver, poderia falar o pilar da saúde total, o pilar da evolução humana, o pilar da qualquer assunto ou causa que você queira perfilar, que você queira aprofundar. Esse exercício de autodidatismo, ele vai trazer uma capacidade, né, grupal de melhor entendimento das ideias e as expectativas também, porque uma determinada pessoa ou parte do grupo quer que tal situação esteja em evidência, né? Aqui na área do bem viver, por exemplo, uns poderiam chegar e dizer que bem viver é o melhor resultado financeiro possível, uma hipótese, né? Outros podem dizer que o bem viver é a melhor saúde possível. Outros podem dizer que não, isso aí está dentro da qualidade de vida. Então, se qualidade de vida for mais amplo, saúde estiver dentro, então saúde desdobra. Não, mas saúde, saúde é importante. Então tem que ficar na linha reta. Se saúde é importante, então o que vem? Qual é o desdobramento de saúde? Se saúde suporta a qualidade de vida, o que suporta a saúde? O que suporta a saúde é ambiente, né?
e conhecimento, uma hipótese. Beleza, então conhecimento e ambiente suportam a saúde. O que vem antes, conhecimento ou ambiente? Boa pergunta, né? Aí vai se argumentar, vai se discutir para poder estabelecer a linha reta, né? Então aí definiu a saúde com seus pré-requisitos. E aí isso dá o suporte ao meio ambiente, à qualidade de vida. Nessa lógica, né? E a questão financeira, por exemplo, para uns isso é o mais importante. Mas aí alguém pode argumentar, pô, mas se a pessoa não tiver saúde, como é que ela vai ter o resultado financeiro, né? Ou para que adianta o resultado financeiro? Então, essa lógica, esse debate, isso diz respeito a como o grupo se percebe, como o grupo entende o assunto que eles querem trabalhar ou desdobrar, né? E é uma construção mental ou teórica, intelectual, que precede planejamento e ação, né? Ele precede por quê? Porque primeiro você tem que organizar as ideias e entender sobre o que você está falando, né? E também enxergar as demais perspectivas. Então a grandeza dessa técnica é exatamente te permitir elasticizar o seu pensamento, né? Olhar possibilidades de outras pessoas, né? E contemplar, de certa forma, o que todos estão pensando, né? Porque por mais que a pessoa tenha trazido uma argumentação importante, se ela for secundária, ela entra na segunda e terceira coluna como suporte. Às vezes o que ela sabe fazer está relacionado como suporte a algo que é fundamental para o grupo se desenvolver, né? Então, existem as questões que são secundárias e as questões que são primárias. E existe a ordem, né? De baixo para cima pode ser também entendido pelo grupo de um determinado pilar, pode ser desenvolvida uma lógica de cima para baixo. Então, isso é consensuado. Isso é conveniado. E se você pegar o mesmo construto e aplicar a dois grupos diferentes, tudo indica que você vai obter resultados diferentes. Ou até o mesmo grupo em épocas diferentes, né? Conforme um aprimoramento moral, conforme um aprimoramento intelectual, um amadurecimento, você vai obter resultados diferentes também, dentro do mesmo grupo, né? Porque as pessoas se atualizam, os grupos se atualizam, é o aperfeiçoamento. Então, o retrato do pilar é um retrato momentâneo do nível de maturidade momentânea das pessoas que vão desenvolver uma determinada projeto, uma determinada ação, né? É um retrato momentâneo, mas ele é importante. Ele é importante porque ele faz parte do planejamento, o entendimento sobre o que vai ser feito, né? Cada ação, cada construto remete a uma série de ações, né? E pessoas também que estão por trás daqueles construtos, certo? Até para você identificar vacâncias no projeto, né? Vazios, quer dizer, tem um conceito importante que dá suporte a um outro conceito que não tem ninguém para executar, né? Ou ninguém sabe nada sobre aquilo, ninguém nem sequer sugeriu aquilo como algo importante. Então, vocês veem que completar, né, uma ideia, distribuindo e desdobrando ela em 21 outras ideias conexas, é um exercício interessante, né? Por que não é aleatório? Por que é 21? 21 é o pilar, é o número razoável, né, para você se obrigar a ser menos prolixo, para você se obrigar a ser objetivo. Você tem que escolher determinada coisa, entra ou não entra. Se você tiver 10 mil palavras, você tem que priorizar as 21 mais importantes. Então você vem, traz as palavras de forma aleatória, as pessoas vão colocando o que elas acham importante, depois você bota em coluna, em 7 colunas, né? E cada coluna você vai escolher os 3 construtos que melhor definem a coluna. Qual é o construto cabeça-chave, que esse cabeça de chave é exatamente esse aqui, né? O segundo construto cabeça de chave e seus supporters. Então você vai ter as 7 colunas aqui para
conseguir finalizar o seu portal, né? E é uma conquista coletiva, né? É um mérito coletivo, por isso que diz respeito à evolução grupal, né? Todos se enxergarem contemplados de alguma forma, a convergência de ideias ajudou todo mundo, né? Então essa é a ideia, essa é a proposta. Espero que gostem de fazer, espero que tenham sucesso na primeira rodada aí da aplicação da técnica. Um grande abraço, até a próxima.